Imagine viver anos acreditando que nunca seria escolhida, sempre tratada como distração na vida dos outros. Esse é o peso que Amanda carrega, mesmo sorrindo todos os dias como guia da cidade. Do outro lado, Ricardo, um coronel reformado, passou a vida escondido em seu casarão, acreditando que já não sabia mais o que era amar. Mas quando os dois se cruzam nas ruas de São Luís, algo desperta que nenhum deles estava preparado para sentir. Desejo, orgulho e uma coragem que ameaça mudar tudo. O que será que acontece quando corações marcados pelo passado decidem se arriscar outra vez? Fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. O cheiro de maresia invadia as ruas estreitas de São Luís, misturado ao calor dos azulejos que brilhavam sob o sol da manhã. A cidade parecia respirar junto com quem passava, guardando histórias em cada pedra de calçada. Amanda Martins avançava à frente de um pequeno grupo de turistas, a voz clara misturando humor e informação. Reparem nas fachadas, elas falam mais do que muitos livros. Quem aprende a ouvir as casas descobre segredos que nem os moradores lembram de contar. Ela caminhava leve, os olhos atentos a cada reação. Era assim, 27 anos guia turística de paixão, Amanda tinha o hábito de transformar fatos em narrativas vivas. Onde outros viam paredes, ela enxergava memórias. No meio do grupo, risadas se espalhavam. Uma turista cochichou para a outra que aquela guia parecia mais atriz do que professora. Amanda ouviu, sorriu e respondeu de imediato. Não é teatro, é só São Luís me usando como porta-voz. As risadas aumentaram, e a energia do grupo se manteve alta. Na esquina seguinte, um homem observava a cena de longe. Postura ereta, farda civil simples, mas impossível não notar a disciplina que transparecia no jeito de andar. Ricardo Toriel, 39 anos, coronel reformado do Exército, preferia a sombra ao sol e o silêncio às conversas. Trazia uma leve rigidez no caminhar, lembrança de uma lesão de campanha que o obrigara a deixar a farda cedo demais. Estava ali por insistência de Jonas, seu amigo de longa data. Você precisa sair do casarão, coronel. O mundo continua vivo lá fora. Deixar um pouco essa solidão, Jonas havia dito. Agora, parado entre os turistas, Ricardo resmungava baixo. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Jonas deu um tapinha no ombro dele. Então tenta não parecer tão mal-humorado. Amanda percebeu os dois. Aproximou-se, segurando a pasta de anotações, e lançou um sorriso irônico. Bom dia, coronel. Veio inspecionar o passeio? Alguns turistas riram discretamente. Ricardo manteve o rosto sério, só acompanhando. Ótimo. Se o senhor encontrar alguma falha, pode abrir sindicância. Mas aviso que minha pena é dançar quadrilha na próxima festa junina. O grupo caiu na gargalhada. Jonas riu junto, satisfeito com a cena. Ricardo, no entanto, franziu o senho, desconfortável com a exposição. Amanda percebeu a resistência, mas não recuou. Voltou-se ao grupo e seguiu explicando a história dos azulejos, sem perder a chance de jogar olhares de lado para ele. Era como se o provocasse só de existir. Durante o passeio, Ricardo manteve distância, mas não conseguia evitar escutar. A guia falava com paixão, gesticulando como se as fachadas fossem personagens de um romance. E o mais impressionante, o grupo prestava atenção de verdade. Um senhor comentou: essa moça fala com tanta leveza que até parece que as paredes sorriem. Amanda ouviu e riu. É porque elas sorriem mesmo. Só precisam de quem olhe com calma. Ricardo desviou o olhar incomodado, mas dentro dele, algo se movia contra a própria vontade. Na última parada, Amanda levou o grupo até uma praça sombreada por mangueiras. Aqui a cidade respira mais devagar, por isso eu peço sempre que parem um instante. Fecha os olhos, escuta o vento e sente o cheiro. É São Luís, lembrando que a pressa não é dona de ninguém. Os turistas obedeceram, fechando os olhos. Amanda sorriu satisfeita, até perceber Ricardo parado de braços cruzados, sem se render ao momento. Coronel, vai resistir até o fim?
Perguntou em tom provocativo. Alguns turistas abriram os olhos atentos à cena. Jonas riu baixo. Ricardo respondeu seco. Não preciso de aula para ouvir vento. O silêncio ficou pesado por um instante, mas Amanda não se abalou. Sorriu ainda mais. Então aproveite para ouvir o que ele está dizendo agora. Talvez descubra que anda mais teimoso do que imagina. O grupo caiu em risadas, e até Jonas não conteve o riso alto. Ricardo manteve o rosto duro, mas o incômodo ficou evidente. Ao final do passeio, Amanda se despediu dos turistas com abraços e recomendações de doces locais. Jonas a elogiou de longe, acenando. Ricardo preferiu se afastar. Caminhou sozinho pelas ruas de pedra, apoiando-se levemente na bengala, mas sem perder a rigidez do andar. O sol começava a descer, e a cidade ganhava tons dourados. Encostou-se em uma parede, respirou fundo e murmurou para si, sem perceber que Jonas o observava de longe. Essa mulher não devia ter entrado na minha vida, e no fundo, sabia que não era apenas incômodo. Era o pressentimento de que aquela guia ousada tinha acabado de abrir portas que ele passara anos tentando manter fechadas, e nada seria fácil dali em diante. A manhã em São Luís parecia feita sob medida para passeio. Sol aberto, cheiro de café recém-passado vindo das casas, o murmúrio do mar acompanhando o movimento das ruas. Amanda chegou animada à praça, cumprimentando os turistas que já aguardavam. Hoje prometo não cansar ninguém, só até a terceira esquina, disse rindo. Depois disso a cidade assume o controle. As risadas se espalharam. Amanda sabia como deixar cada explicação leve, como se falasse de amigos antigos e não de prédios de séculos atrás. De longe, Ricardo observava com os braços cruzados. Jonas, ao lado, cutucou-o. Finge que não gosta, mas eu sei que já está preso ao passeio. Estou apenas acompanhando, respondeu Ricardo sério. Jonas riu. Acompanhando com cara de carranca não ajuda ninguém. O grupo seguiu pelas ruas de azulejos e Amanda fez graça apontando para uma janela aberta. Reparem que essa janela sempre está assim. Dizem que é para ventilar, eu acho que é só para espiar a vida dos vizinhos. Os turistas caíram na gargalhada. Ricardo mordeu a boca, quase rindo também, mas conteve-se. Amanda percebeu e lançou um olhar provocativo. Coronel, se quiser acrescentar algo, a turma gosta de disciplina também. Alguns turistas olharam curiosos. Ricardo pigarreou. Não tenho nada a acrescentar. Então fica com a próxima piada. Amanda devolveu, sorrindo. O grupo riu, gostando do embate. A tensão inicial do dia anterior começava a se transformar em química cômica. Na esquina da Rua Portugal, pararam diante de uma igreja antiga. Amanda explicou com entusiasmo os detalhes da fachada, mas logo virou o tom para brincar. Dizem que quem pede aqui por amor encontra em até um mês. Mas atenção, o santo é exigente. Se pedir e depois desistir, paga a promessa dobrada. Uma turista perguntou. E você, já pediu? Amanda sorriu de canto. Eu? Prefiro negociar direto com o destino. É menos burocrático. O grupo riu e até Jonas gargalhou alto. Ricardo desviou o olhar, incomodado com a pergunta que parecia ter sido feita para ele também. Na parada seguinte, Maria já esperava. Sentada numa cadeira de balanço diante da própria casa, levantou a mão em cumprimento. Essa é minha mãe, pessoal. Se quiserem boas histórias, ela tem mais do que eu. Maria se levantou sorridente. Só tenho histórias porque já vivi muito, minha filha. E aprendi que quem não ri adoece. O grupo aplaudiu a fala. Amanda revirou os olhos com carinho. Viu? Ela rouba a cena sem esforço. Maria olhou diretamente para Ricardo. O senhor devia rir mais também. Ele pigarreou, sem graça. Amanda sorriu satisfeita, como se tivesse ganho uma batalha sem lutar. Enquanto o passeio seguia, um homem observava de longe, parado diante de uma barraca de frutas. Trajava camisa clara, gestos calculados. Marcelo Paiva, advogado e empresário local, conversava com o feirante, mas os olhos não desgrudavam do grupo. Quem é aquela guia? Perguntou em voz baixa.
Amanda Martins, filha da Dona Maria, vive enchendo a cidade de turista. O feirante respondeu. Marcelo sorriu de canto, mas o olhar era frio. Interessante. E seguiu calmamente, como se não tivesse dito nada. O passeio terminou de volta à praça. Amanda distribuiu indicações de restaurantes, entregou folhetos e agradeceu aos turistas com abraços. A energia era alta. O grupo estava encantado. Jonas se aproximou de Ricardo. Não lembra um pouco de quando você comandava tropas? A diferença é que ela conquista pela graça, não pelo grito. Ricardo manteve a seriedade. Isso aqui é teatro. Então me explica por que você não desgrudou os olhos dela o tempo inteiro. Jonas retrucou, rindo. Ricardo não respondeu. Apenas ajeitou a bengala e olhou em volta, como se procurasse algo para mudar de assunto. Amanda encerrou o passeio com uma piada final. Se alguém não se perder pelas ruas de São Luís até amanhã, devolvo o dinheiro, mas só se me acharem primeiro. Os turistas riram e aplaudiram quando ela se despediu com um gesto largo. Ricardo, contra a vontade, deixou escapar um sorriso rápido. Amanda percebeu. Olha só, coronel. Sorriu. Vou registrar no diário oficial da cidade. Ele bufou, fingindo irritação. Não insista. Não precisa, já consegui. Ela respondeu, piscando. Os dois seguiram juntos até a próxima esquina, Jonas um pouco atrás. O clima entre eles oscilava entre provocação e algo que nenhum dos dois ousava admitir. Mas ao virarem a rua deram de cara com Marcelo. Ele caminhava em sentido contrário, elegante, mãos nos bolsos, expressão controlada. Seus olhos pousaram em Amanda por um instante, depois em Ricardo. Não disse nada. Apenas arqueou uma sobrancelha como se avaliasse e seguiu andando. Amanda sentiu um frio na espinha. Ricardo sustentou o olhar firme, mas por dentro algo se agitava. E quando Marcelo passou, deixando atrás de si apenas o cheiro leve de perfume caro e a sombra do desdém, Amanda percebeu. Aquela troca de olhares não era encontro casual. Era o aviso de que a leveza do passeio estava prestes a ser engolida por algo muito maior. Se essa história já começou a tocar o seu coração, fique por perto e inscreva-se no canal. Ainda temos muito a viver nas ruas quentes de São Luís. Continuando. O mercado da Praia Grande amanheceu em alvoroço. Barracas cheias de frutas coloridas, cheiro de peixe fresco misturado ao de café torrado, vendedores anunciando em voz alta como se competissem pelo ouvido dos fregueses. Amanda guiava o grupo de turistas pelo meio da multidão com a mesma desenvoltura de sempre, desviando de caixas, cumprimentando conhecidos, sem perder a animação. Olhem ao redor, disse ela, parando diante de uma barraca de especiarias. Cada cor aqui tem uma história. O açafrão que parece ouro, a canela que perfuma até a rua vizinha. São Luís fala pela boca também. Os turistas riram, encantados. Um deles comentou que até dava fome só de ouvir. Amanda sorriu e respondeu com humor. Pois é, minha função secreta é engordar quem visita a cidade. Alguns passos atrás, Ricardo acompanhava com a rigidez de sempre. Não se misturava, não sorria, não comentava. Parecia mais vigia do que participante, mas os olhos não desgrudavam dela. Jonas, que caminhava ao lado, não perdeu a chance de cutucar. Coronel, se continuar olhando assim, a cidade toda vai notar. Ricardo franziu o senho. Estou apenas observando. Observando demais para quem vive dizendo que não gosta de estar aqui. Jonas retrucou com ironia. Ricardo não respondeu, mas o rubor leve no rosto denunciou o incômodo. Na Rua dos Trapiches, Amanda parou diante de uma fachada coberta de azulejos azuis e brancos. O sol batia de frente, realçando os desenhos geométricos. Ela ergueu a mão para mostrar um detalhe e começou a explicar. Vejam a repetição desse padrão. Cada linha é um pedaço da nossa memória. Quando um azulejo se quebra, não é só a parede que perde, é a história também. Enquanto falava, Ricardo, distraído, levantou a mão para apontar o mesmo detalhe. O gesto fez com que seus dedos roçassem nos dela. Foi rápido, quase imperceptível,
mas suficiente para congelar o ar ao redor. Amanda parou por um instante, os olhos presos nos dele. Um silêncio breve se espalhou entre eles antes que ela sorrisse nervosa e continuasse a explicação. O destino às vezes se revela nos acidentes mais breves e um toque pode pesar como um juramento. Mais adiante, Amanda caminhava ao lado dele. O grupo ria de uma piada que ela havia feito, mas a voz dela baixou só para ele ouvir. Coronel, sabe o que eu acho? Que o senhor precisa aprender a rir de si mesmo. Ele arqueou a sobrancelha. Rir não apaga cicatrizes. Não apaga, mas deixa mais leve. As palavras atravessaram Ricardo com força. Ele desviou o olhar, mas a frase ficou gravada. Quando o passeio terminou, os turistas se dispersaram felizes carregando sacolas de lembranças e histórias. Jonas não perdeu tempo. Se fosse eu, já teria convidado essa guia para jantar. Amanda ouviu e riu, provocando. Mas o coronel não é de jantares, Jonas. Aposto que prefere refeições de quartel. Ricardo manteve o rosto sério, mas os olhos brilharam rápido antes de desviar. Amanda percebeu e sorriu, mesmo sentindo que havia um muro ali que talvez nunca conseguisse atravessar. No mesmo horário, em uma sala fechada e fria, Marcelo Paiva se reunia com empresários e políticos locais. Mapas do centro histórico cobriam a mesa, junto a pastas e contratos. O projeto de requalificação vai avançar, disse calmo. A cidade precisa se modernizar. Um dos empresários perguntou preocupado. Mas a população vai aceitar? Marcelo inclinou-se para a frente, sorrindo de modo calculado. Aceitam o que lhes dizem ser inevitável. Sempre foi assim. Apontou para um dos mapas. Cada parede caída será lucro. Cada demolição será vitória. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Marcelo encostou-se à cadeira satisfeito. Ele não apenas planejava, já executava. Mais tarde, Ricardo voltou sozinho para o casarão. A casa estava silenciosa, tão silenciosa que até os próprios passos ecoavam como lembrança de solidão. Sentou-se na varanda, a bengala encostada ao lado, e levou os dedos aos lábios sem perceber. Ainda sentia o eco do toque breve de Amanda, como se o corpo tivesse guardado uma memória que ele não queria permitir. Ridículo, murmurou. É só uma guia atrevida. Mas o coração batia mais forte do que o raciocínio admitia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo fechava sua pasta de documentos. Um sorriso frio escapou. Em pouco tempo, tudo isso será meu. O coração de um resistia. O outro tramava nas sombras. E São Luís, sem perceber, já se preparava para uma guerra que mudaria destinos. No dia seguinte, as ruas de São Luís brilhavam com cores naquela noite de São João. Bandeirolas tremulavam sobre as vielas, fogueiras ardiam nas esquinas e o cheiro doce de milho assado se misturava ao da canjica recém-feita. A sanfona soava alegre, chamando até os mais tímidos a se entregar ao compasso. Amanda chegou com o grupo de turistas, vibrante como sempre. Hoje não tem história contada em livro. Hoje quem manda é o ritmo, disse rindo. Os visitantes aplaudiram e se dispersaram entre as barraquinhas. No fundo da praça, Ricardo mantinha a postura rígida de sempre, apoiado na bengala, os olhos atentos a tudo, mas incapaz de disfarçar o incômodo com tanta alegria. Jonas se aproximou, já com um copo de quentão na mão. Coronel, vai ficar de sentinela ou vai se render à festa? Só observando, respondeu seco. Observando demais, como sempre. Jonas devolveu, divertido. Amanda o viu de longe e foi até ele, decidida. Aqui não é quartel, coronel. Aqui só entra quem dança. Não danço, quadrilha. Vai dançar hoje. Ela estendeu a mão. Se recusar, vou espalhar que o senhor não acredita em milagres de São João. Alguns turistas ouviram e incentivaram. Ricardo hesitou, mas a pressão dos olhares e o desafio estampado no rosto dela o fizeram ceder. Aceitou a mão de Amanda, ainda contrariado, mas sentindo um calor estranho ao contato. A quadrilha começou. Amanda rodava leve, rindo a cada troca de par. Ricardo seguia rígido os passos curtos,
mas a sanfona não permitia tanta resistência. Aos poucos, o corpo dele cedeu ao ritmo. Não olhe para os pés, olhe para mim. Amanda sussurrou, entre um giro e outro. Ricardo ergueu os olhos. No mesmo instante, tudo ao redor pareceu apagar. Havia música, luz, risadas. Mas o que existia de verdade era apenas ela, sorrindo diante dele. A dança avançava, e Ricardo se surpreendeu rindo de verdade. Jonas, do outro lado da roda, bateu palmas, feliz com a cena. Amanda percebeu também e não resistiu à provocação. Viu? O coronel sabe sorrir. Ele respondeu baixo. Não abuse. Mas a dureza já não sustentava o tom. No auge da música, Amanda caiu nos braços dele em um giro. O rosto ficou tão próximo que o tempo pareceu suspenso. O perfume dela, a respiração acelerada, a entrega do olhar, tudo conspirava para apagar os últimos muros. Mais tarde, após a dança, o grupo se espalhou pelas barraquinhas de comidas típicas. Amanda provava um bolo de macaxeira, enquanto Ricardo a acompanhava, discreto. Está me seguindo? Ela provocou. Só me certificando de que não tropece. E se eu tropeçar? Ele segurou o olhar firme. Eu seguro você. Amanda desviou o rosto, sorrindo em silêncio. O coração, no entanto, batia alto demais para disfarçar. Quando a última quadrilha começou, os fogos cortaram o céu. A praça inteira estava iluminada. A multidão aplaudia. Os pares rodavam como engrenagens vivas da festa. No meio da roda, Amanda e Ricardo se encontraram de frente, as mãos entrelaçadas, os olhos presos um no outro. Amanda sorriu nervosa. Coronel... Ricardo. Ele corrigiu. Antes que ela respondesse, ele a puxou suavemente. O beijo veio intenso, carregado da urgência que os dois escondiam desde o primeiro encontro. Não foi breve. Houve hesitação no início, como se testassem o limite daquele gesto, mas logo se entregaram. O calor subiu pelo corpo, a música e os aplausos desapareceram, restando apenas o toque firme das mãos e o encontro profundo dos lábios. Amanda sentiu o peito vibrar como se cada batida fosse resposta ao toque dele. Ricardo, por sua vez, a segurou pela cintura não como imposição, mas como rendição. Naquele instante, nada mais existia além deles dois, iluminados pelos clarões no céu. Mais atrás, Maria observava em silêncio. O rosto misturava ternura e preocupação. Sabia que a alegria de agora poderia ser apenas a porta de entrada para dores maiores, e enquanto os fogos se apagavam sobre São Luís, ficava evidente que aquele beijo não seria lembrado apenas como instante de festa. Ele tinha aberto um caminho do qual nenhum dos dois poderia voltar, e o preço ainda estava por vir. O sol nasceu forte naquela manhã em São Luís, refletindo nos azulejos como se a cidade quisesse apagar qualquer sombra da noite anterior. Mas Amanda acordou com a sensação oposta. Cada raio parecia mais duro, como se expusesse a fragilidade que tentava esconder. Deitada, passou a mão pelos lábios, ainda lembrando o beijo. Por um instante, deixou-se levar pelo calor da lembrança, o coração acelerado, o arrepio correndo pela pele. Mas logo fechou os olhos com força, como quem tenta afastar um sonho impossível. Conhecia aquele olhar dele, o de quem já se arrependia antes mesmo de admitir. No casarão, Ricardo andava de um lado a outro. O beijo o atormentava, não como lembrança doce, mas como ameaça. Apertava a bengala contra o chão como se o som duro pudesse convencer sua mente de que havia cometido um erro. Eu não devia ter permitido, murmurou sozinho. Não posso oferecer nada a ela. Fechou os olhos e viu Amanda sorrindo na dança. Sentiu outra vez o calor do toque, mas junto da lembrança vinha o peso das cicatrizes que carregava, da solidão que aprendera a aceitar. Na praça, Amanda tentava seguir com seu grupo de turistas. A voz saía firme, mas havia falhas pequenas, pausas que os visitantes talvez não percebessem, mas que Jonas notava de longe. Quando o passeio terminou, ele se aproximou. O que houve?
Você não é a mesma de ontem. Amanda tentou sorrir. Cansaço, Jonas. Ele a encarou sério. Cansaço não faz a gente suspirar entre frases. Ela desviou os olhos. Não se preocupe, foi só um tropeço. Jonas respirou fundo, mas não insistiu. Sabia quando era inútil forçar. À tarde, Amanda reuniu coragem e foi até o casarão. Bateu na porta com força, esperando ouvir os passos de Ricardo. Quem abriu, no entanto, foi Jonas. Ele pediu desculpas, disse constrangido. Mas não vai atender você hoje. Amanda sentiu o peito apertar. Entendo. Jonas hesitou. Desde cedo ele está trancado. Anda diferente, mais duro que o normal. Amanda respirou fundo, erguendo o queixo. Então diga a ele que não precisa se preocupar. Eu não vou insistir. E virou as costas, caminhando firme, mesmo com os olhos marejados. Por trás da janela entreaberta, Ricardo assistia. Viu Amanda se afastar, cada passo dela como golpe surdo em seu peito. Apertou os punhos e murmurou baixo. Melhor assim. Melhor para ela. Mas o coração desmentia cada palavra. À noite, Amanda chegou em casa em silêncio. Maria estava na varanda, mas não fez perguntas. Apenas colocou uma xícara de chá na mesa e esperou. Amanda se sentou, passou os dedos pelo cabo da xícara, mas não bebeu. Às vezes esqueço que não fui feita para ser escolha de ninguém, murmurou sem olhar para a mãe. Maria estendeu a mão e segurou a dela. Não diga isso, filha. O tempo mostra quem fica. Amanda respirou fundo, sem forças para responder. No casarão, Ricardo lutava contra a própria mente. Pensava em Amanda, em como ela iluminava qualquer espaço que entrasse. Pensava em si, nas marcas que carregava, nos anos de solidão que moldaram sua vida. A lógica era simples. Não podia arrastá-la para o seu mundo quebrado, mas a simplicidade não diminuía a dor. Foi até a janela, olhou para a rua escura e fechou a madeira com força. O estalo ecoou pelo casarão como sentença. Naquele mesmo instante, Amanda estava deitada em seu quarto. Olhou para o teto, tocou os lábios pela última vez e sussurrou para si, como quem confessa um segredo ao vazio. Nunca passo de distração. E a noite caiu pesada sobre os dois, trazendo a certeza de que o beijo, em vez de união, tinha aberto um abismo ainda maior. A tarde em São Luís parecia mais abafada que o normal. O sol refletia nos azulejos até ferir os olhos, e o ar parado fazia a cidade soar em murmúrios. Nas esquinas, homens colavam cartazes brancos com letras firmes. Aviso de estudo de requalificação da área histórica. Para alguns, eram apenas papéis burocráticos. Para os que viviam e trabalhavam ali, cada cartaz era uma ameaça. Os cochichos se espalhavam. Falavam em demolições, em resort, em expulsar famílias. O medo corria de boca em boca. Amanda observava de longe. O coração apertou quando viu Marcelo Paiva parado diante de um poste, supervisionando o serviço. Estava impecável em sua roupa clara, sorriso educado, mas os olhos denunciavam frieza. Conversava com dois homens de terno e apontava para os cartazes como se fossem vitórias já conquistadas. Ela fechou os punhos, engolindo a raiva. Horas depois, Marcelo se encontrava em seu escritório, rodeado por papéis e mapas. O ambiente era luxuoso, mas carregava a frieza de quem não tinha pressa. Um aliado perguntou: "E se os moradores reagirem?" Marcelo girou a caneta entre os dedos. "Reagem sempre. Mas reações são ruído. O que vale é a assinatura no papel." Pegou uma pasta e a abriu. Ali estavam contratos prontos, autorizações para supostas obras. Em uma das folhas, destacou-se um nome no rodapé: Ricardo Toriel. A assinatura estava lá, perfeita, forjada com precisão. Marcelo sorriu com calma. Quando isso for revelado, ninguém vai duvidar, nem mesmo ela. No casarão, Ricardo se afundava cada vez mais em silêncio. Desde o afastamento, não trocava uma palavra com Amanda. Passava as tardes andando em círculos pelo pátio, como se procurasse uma saída dentro dos próprios muros. Jonas tentou puxá-lo de novo. "Coronel,
Marcelo está mexendo os pauzinhos. Você precisa reagir. Ricardo respondeu com um olhar cansado. Não é mais minha guerra. E de quem é, então? Jonas rebateu. Da guia que você afastou? Ricardo não respondeu. O silêncio foi sua única defesa. Amanda, por sua vez, não conseguia se conformar. Sabia que havia algo por trás daqueles cartazes. Foi até a casa da mãe procurando consolo. Ele está mexendo com tudo, mãe. E eu não sei como parar isso. Maria a olhou com calma. Quando o vento começa a soprar forte, é porque a tempestade já estava no caminho. Amanda suspirou, aflita. Mas e se Ricardo estiver envolvido? Maria segurou sua mão. Olhe nos olhos dele. Se for verdade, vai saber. Amanda desviou o olhar. No fundo, não tinha certeza de que queria descobrir. Naquela noite, Amanda encontrou um conhecido que trabalhava no cartório. Ele, solidário, entregou-lhe uma cópia de documentos que circulavam entre políticos locais. Cuidado, disse ele. Isso aqui não é coisa pequena. Amanda levou os papéis para casa. Espalhou-os sobre a mesa e leu cada linha com atenção. Quando chegou ao final, o choque foi inevitável. O contrato estava ali. Autorização formal para a requalificação da área histórica, permitindo a demolição de casarões e a construção de um complexo moderno. E o nome que constava no rodapé era claro: Ricardo Toriel. Amanda levou a mão à boca, os olhos marejados. Não, não pode ser. As lembranças vieram de uma vez. O beijo sob os fogos, o cuidado nos braços dele, a promessa silenciosa. Tudo se chocava contra aquelas letras impressas. Ele sabia, ou fingiu tão bem, que até eu acreditei. As folhas tremiam Enquanto em suas Amanda mãos. encarava O documento, Ricardo permanecia no casarão em silêncio. Observava a noite pela janela, tentando convencer a si mesmo de que havia feito bem em se afastar dela. Mas o peso no peito desmentia qualquer justificativa. Do outro lado da cidade, Marcelo levantava a taça de vinho em comemoração. Quebrar confiança é mais eficiente do que quebrar paredes, e a promessa de sua vitória parecia cada vez mais próxima. Naquele instante, Amanda deixou o contrato cair sobre a mesa. As lágrimas escorriam, mas a expressão dela era de raiva contida, porque ali estava a prova que poderia destruir não apenas Ricardo, mas tudo o que ela ainda ousava sentir por ele. E o silêncio da madrugada parecia avisar que a confiança recém-nascida estava prestes a ser esmagada. Amanda não dormiu naquela noite. O contrato repousava sobre a mesa como prova cruel de que seus sentimentos estavam em choque com a realidade. Ao amanhecer, tomou a decisão de enfrentar Ricardo. Não suportava mais o peso da dúvida. O casarão estava em silêncio quando ela bateu à porta. Jonas abriu, surpreso. Amanda, preciso falar com ele. Sua voz saiu firme, mesmo que por dentro tremesse. Ricardo surgiu no corredor, cansado, o rosto marcado pelas horas de insônia. Parou diante dela. O que quer agora? Amanda ergueu o contrato diante dele. Quero a verdade. Ele pegou as folhas, leu rapidamente, depois deixou-as cair sobre a mesa. É isso? Está aqui a sua assinatura. Você entregou o centro histórico para Marcelo? Ricardo cerrou os punhos. É falso. Então prove, Amanda gritou, porque para mim parece real, para toda a cidade vai parecer real. Ele se aproximou, o olhar duro. Você acha mesmo que eu faria isso? Amanda sustentou o olhar, as lágrimas quase escapando. Eu não sei mais o que pensar. Você me afasta, me trata como intrusa. E agora isso. Ricardo desviou o rosto, como se não suportasse encará-la. Melhor me afastar agora do que destruir você depois. Não cabe a você decidir o que eu aguento, Amanda rebateu. Eu não sou frágil. Ele riu sem humor. Não. Já está chorando só de olhar para uma folha de papel. As palavras o feriram também, mas não recuou. Amanda respirou fundo, tentando segurar a raiva. Eu acreditei em você, Ricardo. Achei que por trás dessa armadura
Havia alguém disposto a lutar comigo. Ele respondeu baixo, quase um sussurro. Eu não sou homem para você. A frase cortou como lâmina. Amanda recuou um passo, sentindo o chão sumir. Do lado de fora, Marcelo caminhava pela rua com 2 aliados. Viu Amanda sair do casarão em lágrimas e sorriu com ironia. A confiança sempre foi a arma mais fácil de quebrar. Dentro, Ricardo se jogou na cadeira, os olhos perdidos. Jonas entrou preocupado. O que você fez? Ricardo passou a mão pelo rosto. Disse a verdade. Isso não é verdade, Jonas rebateu. Você está preso no passado, é diferente. Ricardo não respondeu. O silêncio era sua defesa e sua condenação. Amanda caminhava sem rumo, as palavras dele ecoando. Eu não sou homem para você. Cada passo parecia mais pesado. Passou pela praça, viu as bandeirolas da festa já murchas pelo sol da manhã e sentiu o contraste. Na noite anterior um beijo, agora um abismo. Maria a encontrou à porta de casa e a acolheu em silêncio. Amanda se entregou ao abraço, mas não conseguiu chorar. Enquanto isso, Marcelo brindava em seu escritório. A peça está completa. Quando revelarem o contrato, Ricardo cairá sozinho. Seus aliados concordaram. Marcelo recostou-se satisfeito, já se imaginando o dono de tudo. No fim da tarde, Amanda retornou ao casarão. Jonas estava do lado de fora, aflito. Precisamos agir rápido. Ricardo apareceu atrás dele, ainda mais abatido. Não adianta. Não adianta? Amanda explodiu. Vai deixar Marcelo vencer. Vai deixar a cidade inteira cair por medo de enfrentar o passado? Ele abriu a boca para responder, mas Jonas o interrompeu, ofegante, trazendo novos papéis nas mãos. Escutem, acabei de confirmar. O prazo oficial está fixado. Se ninguém reagir, o centro histórico vai abaixo em menos de uma semana. O silêncio que se seguiu foi denso como pedra, e o tempo, de repente, se tornou inimigo. O casarão estava mergulhado em silêncio. O peso da revelação de Jonas ainda pairava no ar. Menos de uma semana para salvar o centro histórico. Amanda respirava fundo, tentando conter a angústia, enquanto Ricardo permanecia imóvel, como se cada músculo lutasse contra a paralisia. Ela quebrou o silêncio. Se continuar calado já é derrota. Ricardo ergueu os olhos. Havia dor, mas também uma chama que começava a reacender. E se não conseguirmos? Prefiro lutar e perder a ver essa cidade morrer em silêncio, Amanda respondeu. As palavras atingiram fundo. Ricardo desviou o olhar, mas desta vez não recuou. Na manhã seguinte, Jonas voltou com mais papéis, cópias de notas fiscais, cartas, contratos que ligavam Marcelo diretamente ao projeto e à falsificação de assinaturas. Aqui está a prova de tudo, disse colocando a pasta sobre a mesa. Se essas cópias chegarem às mãos certas, Marcelo não terá como escapar. Amanda folheou as páginas, a raiva transformando-se em determinação. Ricardo ficou em pé ao lado dela, lendo em silêncio. Pela primeira vez em dias estavam lado a lado. Isso pode ser o começo da nossa virada, Amanda disse. Ricardo a olhou de esguelha. Nossa! Ela sustentou o olhar. A cidade não precisa só de mim. Precisa de nós dois. No mesmo instante, Marcelo recebia uma ligação em seu escritório. Alguém o avisava sobre movimentações suspeitas envolvendo Jonas. Ele sorriu com calma. Estão tentando se unir contra mim. Quanto mais unidos, mais fácil derrubar todos de uma vez. Naquela noite, Amanda ficou no casarão para discutir estratégias. As horas se arrastaram entre mapas, anotações e papéis. Quando Jonas partiu, restaram apenas ela e Ricardo. O silêncio os envolveu, diferente de todos os anteriores. Não era vazio, era um silêncio cheio de expectativa. Amanda fechou a pasta devagar. Eu sei que você tem medo, mas o medo não me assusta. O que me assusta é você não confiar em mim. Ricardo respirou fundo, deu um passo à frente e segurou o rosto dela com delicadeza. Eu sempre confiei. O que não confio é em mim. Ela sorriu entre lágrimas. Então deixa eu confiar pelos dois. O beijo veio sem hesitação,
mais profundo do que todos os anteriores. Era promessa, era rendição. Um instante em que os muros caíram, as feridas se calaram e só restou o desejo de permanecer naquele encontro. De mãos dadas, caminharam até o quarto, sem pressa. Não havia ansiedade, havia cuidado. Amanda sentiu o calor das mãos dele percorrerem sua pele como se desenhassem um mapa novo. Cada toque parecia redescoberta, cada olhar um pedido silencioso de confiança. Deitaram-se sob a luz suave da lamparina. Foi uma entrega lenta, poética, marcada por ternura. Ele a envolveu como quem protege e se deixa proteger ao mesmo tempo. Ela correspondeu sem medo, com a coragem de quem finalmente encontra abrigo. Não era apenas desejo. Era o encontro de duas solidões, transformadas em força compartilhada. Por horas, esqueceram contratos, vilanias, prazos. Existiam apenas Amanda e Ricardo, descobrindo que até as cicatrizes podem ser fonte de carinho quando o amor é inteiro. Ao amanhecer, Amanda despertou nos braços dele. A claridade desenhava contornos no quarto. Ricardo a observava em silêncio. "Está pensando em quê?" ela perguntou. Ele sorriu de leve. "Que talvez seja a primeira vez em anos que não sinto medo de acordar." Amanda beijou sua mão. "Então não deixe esse medo voltar." Mais tarde, Jonas retornou com expressão grave. "Entreguei as cópias às pessoas certas. Marcelo vai ter que responder por cada documento." Amanda suspirou de alívio. Ricardo assentiu, firme. Pela primeira vez havia confiança nos olhos dele. Mas Jonas continuou. "Não se enganem. Ele não vai esperar sentado. Vai contra-atacar." Amanda apertou a pasta contra o peito. Ricardo passou o braço em volta dela. E o silêncio que seguiu não foi de alívio, mas de preparação, porque diante da ameaça, sabiam que a verdadeira batalha ainda estava para começar. O dia amanheceu abafado em São Luís, como se o próprio ar soubesse do peso que carregava. Os azulejos refletiam o sol forte, mas não havia brilho nos rostos da população. Cada esquina murmurava sobre o prazo fatal. Em menos de uma semana, o coração histórico da cidade seria derrubado. Amanda caminhava pela praça com passos firmes, mas por dentro tremia. Na noite anterior, havia sentido o abraço de Ricardo como promessa. Agora, precisava acreditar que ele estaria ao lado dela diante de todos. Carregava em mãos a pasta com as provas contra Marcelo, os papéis que poderiam virar o destino. Jonas se aproximou apressado. "A reunião já vai começar. Está cheio de gente, políticos, empresários, moradores. E claro, Marcelo." Amanda respirou fundo. "Então, é hora da verdade." O salão da prefeitura estava lotado. Gente em pé nos corredores, jornalistas com cadernos, câmeras improvisadas. O burburinho era pesado, uma mistura de medo e esperança. No centro, Marcelo sorria como anfitrião, distribuindo apertos de mão. Vestia terno claro, a calma estampada no rosto de quem acreditava já ter vencido. "Bem-vindos", anunciou com voz firme. "Hoje damos início à modernização que São Luís merece." Houve alguns aplausos tímidos, mas também vaias sufocadas. Marcelo ergueu os braços pedindo silêncio. "Sei que mudanças assustam, mas é preciso coragem para deixar o passado e abraçar o futuro." As palavras ecoavam no salão quando Amanda entrou, acompanhada de Jonas. Murmúrios se espalharam. Alguns moradores aplaudiram, outros apenas a olharam com esperança silenciosa. Marcelo arqueou a sobrancelha, mas manteve o sorriso. "Vejo que até os guias turísticos vieram opinar. A cidade é democrática." Amanda não recuou. A cidade é memória. E memória não se vende. O público reagiu com aplausos fortes. Marcelo forçou um riso. Foi nesse instante que Ricardo surgiu. Caminhou firme até a frente do salão. O silêncio tomou conta. Muitos se levantaram, surpresos por vê-lo ali. Para a população, o coronel era figura distante, reclusa no casarão. Estar presente significava algo maior. Amanda olhou para ele, emocionada. Ele não olhou de volta, mas se colocou ao lado dela. Marcelo não perdeu a pose.
Ora, Coronel Toriel. Veio apoiar o projeto que assinou. O murmúrio explodiu, todos comentavam ao mesmo tempo. Amanda sentiu o coração gelar, mas Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Nunca assinei nada. Sua voz saiu firme, ecoando pelo salão. O documento é falso. Marcelo riu teatral. Então vai negar sua própria assinatura? Ricardo avançou um passo. Vou negar cada mentira sua. Jonas entregou a pasta a Amanda, que a abriu diante de todos. Exibiu as cópias de notas fiscais, cartas, transferências bancárias. Aqui estão as provas de que Marcelo Paiva forjou contratos, comprou silêncios e tentou destruir a história desta cidade. O salão explodiu em barulho. Marcelo tentou falar, mas Ricardo ergueu a voz acima de todos. Passei anos calado, fechado no meu casarão, achando que era mais fácil fugir do que enfrentar. Mas hoje aprendi que fugir é o verdadeiro erro. E não vou permitir que a memória da nossa cidade seja enterrada por ambição. O público começou a aplaudir. Amanda o olhava com lágrimas nos olhos. Marcelo perdeu a calma. Palavras bonitas, mas quem manda aqui ainda sou eu. Esses papéis não provam nada sem carimbo oficial. Ricardo se aproximou até ficar frente a frente com ele. O que prova é a coragem de quem não tem medo de dizer a verdade. Marcelo tentou sorrir, mas a máscara já estava rachada. Um dos jornalistas levantou a voz. Quer dizer então que o senhor forjou assinaturas, senhor Marcelo? O vilão desviou. Eu nunca disse isso. Amanda o encarou, mas deixou claro que a cidade era apenas um negócio. A plateia reagiu com vaias fortes. O clima virou. Maria estava na porta, acompanhando tudo em silêncio. Seus olhos marejavam. Sussurrou baixo como se fosse para si. Até os muros mais altos desabam quando o vento vem do coração. Marcelo tentou retomar o controle. Nada vai mudar. O projeto já foi aprovado. Jonas ergueu outro documento. Não mais, o juiz já recebeu as cópias e desta vez não tem como apagar. Marcelo ficou pálido. Os murmúrios cresceram em gritos. Parte do público começou a pedir prisão. Ricardo deu o passo final. Você tentou destruir nossa história, mas é a sua que acaba aqui. O salão inteiro vibrou em aplausos. Marcelo foi cercado por policiais que aguardavam discretamente do lado de fora. O sorriso dele desapareceu. Amanda se virou para Ricardo. Ele parecia aliviado, mas também vulnerável. O público aplaudia de pé gritando o nome dele, mas ela só conseguia olhar nos olhos dele. Ricardo respirou fundo, como quem enfim largava o peso que carregava há anos. Na saída, a multidão tomou a praça. Bandeirolas ainda tremulavam no vento, agora como símbolos de vitória. Moradores choravam, abraçavam Amanda e Ricardo, agradeciam. A cidade tinha vencido. Os fogos improvisados estouravam no céu, tingindo os azulejos de cores vivas. A multidão aplaudia Ricardo como herói, e Amanda estava ao lado dele, com o rosto iluminado pela mesma luz. Ainda assim, atrás do sorriso que oferecia à cidade, o coração guardava um silêncio inquieto, como se dissesse que a maior resposta ainda não tinha sido dada. 2 meses se passaram desde aquela noite em que a cidade inteira assistiu à queda de Marcelo Paiva. O centro histórico continuava de pé, mais vivo do que nunca. As paredes antes ameaçadas agora ganhavam novas camadas de tinta, e cada rua parecia respirar alívio. Amanda caminhava pela Rua Portugal à frente de um grupo de visitantes. A voz, firme e calorosa, não apenas contava histórias, inspirava. Já não era só a guia turística querida. Depois da luta, foi convidada a integrar um projeto cultural de preservação da memória da cidade. Participava de reuniões, ajudava a elaborar roteiros escolares e tinha o reconhecimento de moradores e autoridades. Essa rua não resistiu sozinha, dizia parando diante de uma fachada colorida. Resistiu porque teve quem a defendesse. E defender nossa história é defender a nós mesmos. Alguns turistas aplaudiram emocionados. Amanda sorriu com o coração em paz. Já não carregava a dúvida antiga de nunca ser escolhida. Agora era referência, amada, necessária. Do outro lado da praça,
Ricardo observava com discreta admiração, não mais como homem escondido atrás das grades do casarão. Havia assumido papel ativo em comitês de preservação, oferecia sua influência para abrir portas e se tornara figura de confiança nos debates sobre a cidade. Ainda carregava certa seriedade, mas agora havia leveza em cada gesto. Jonas, passando apressado com uma pasta debaixo do braço, brincou. Coronel virou funcionário público de coração, hein? Ricardo riu baixo. Se for para manter de pé o que importa, que seja. E Marcelo? Era lembrado apenas em comentários rápidos. O processo corria lento nos tribunais, mas ninguém se importava. Estava afastado, sem poder, sem voz, um vulto esquecido. Naquela tarde, Amanda terminou seu grupo e encontrou Ricardo na porta do casarão. Ele a esperava com 2 garrafinhas de suco gelado. Guia de prestígio agora merece tratamento especial, disse entregando uma. Ela riu. Coronel, que virou defensor de Azulejo também. Sentaram-se na escadaria, bebendo e rindo juntos. O riso deles, outrora improvável, tornara-se rotina. Mais tarde, Maria juntou-se a eles. Observou os dois com olhos orgulhosos. Estão vendo? A vida até tenta derrubar a gente, mas sempre deixa brecha para quem insiste em recomeçar. Amanda apoiou a cabeça no ombro da mãe. Ricardo apenas sorriu, respeitoso. À noite, Amanda e Ricardo caminharam de mãos dadas pela Rua dos Azulejos iluminada. O vento trazia cheiro de mar, e o som distante de um tambor de ensaio lembrava que a cidade nunca dormia por inteiro. Amanda apertou a mão dele. É estranho pensar que não faz nem 3 meses. E parece outra vida. É outra vida, ele respondeu. Pararam diante de uma fachada iluminada, onde crianças brincavam na calçada. A cidade parecia assistir, cúmplice, ao passo novo que eles davam. Ricardo a fitou com ternura. Amanda, meu coração só encontrou paz porque encontrou você. Cada passo que dou agora tem direção, e cada silêncio que carrego já não é solidão, mas abrigo. Amanda sorriu emocionada. Ricardo, eu só descobri quem era de verdade quando você me escolheu sem medo. Com você aprendi que o amor não é distração, é destino, e nele eu quero permanecer. O beijo que selou aquelas palavras não prometia começo nem fim. Prometia permanência. Sob o céu de São Luís, onde cada azulejo guarda memórias e cada rua respira histórias, 2 almas aprenderam que a coragem de amar é também a coragem de se refazer. Descobriram que até as cicatrizes podem florescer em ternura quando o coração escolhe permanecer. E naquela noite iluminada, não era apenas a cidade que havia sido salva, era o próprio futuro que se abria diante deles, feito promessa eterna. E eu vou adorar saber, de qual cidade você assistiu essa história? Escreve aí nos comentários, porque é como se cada lugar do Brasil se tornasse parte desse romance também. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Vai ser uma alegria enorme ter você por perto nas próximas histórias. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.